A paz, amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para meditar na palavra do Senhor, nesse período de 21 dias da campanha de jejum da restauração. E eu creio, amados, que o Senhor fará maravilhas no meio de nós, que o Senhor estará concedendo uma restauração sobre as nossas vidas. E hoje nós iremos meditar na palavra de Deus sobre o tema restituição. E o que seria restituição? Restituir aquilo que foi perdido e trazendo para nós e Deus, para nós como filho, Deus como nosso Pai, aquilo que um dia nós recebemos da parte do Pai, quando fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E foi perdido, amados. Restituição seria devolver, queridos, algo a alguém que realmente lhe pertence. Algo que é seu, algo que é específico, algo que veio da parte do nosso Deus, do nosso Senhor. Restituição também seria restabelecer no estado anterior. No estado quando nós fomos recebidos como filho e filhos dependentes na presença de Deus. Filhos com comunhão com o nosso Pai, amados. Então, hoje nós vamos meditar sobre esse tema, tá, queridos? Em Isaías 9:12, a palavra do Senhor diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém? E nós vamos meditar a parte A, ela diz, de Zacarias, ela fala o seguinte, 12, voltai à fortaleza. Fortaleza, amado, representa um lugar de habitação, um lugar seguro. Então, o Senhor hoje, amados, Ele nos chama para este lugar seguro. E nós vamos hoje meditar. E o primeiro tópico para as nossas vidas que nós vamos meditar é nesse voltai à fortaleza. O que Deus quer de nós? O que é que o nosso Deus quer das nossas vidas? O Senhor nos chama, amado, Ele faz um chamado nesse versículo, a parte A, faz um chamado a voltar à habitação, voltar à segurança, voltar à presença do Senhor, amada igreja. Voltar ao esconderijo, porque a palavra de Deus, ela diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o Senhor hoje nos chama a ter, olha só, amados, a estar na sua presença, a voltar, né? Aquilo que perdemos, adquirir de volta, porque o nosso Deus é um Deus de restituição. E eu gostaria de trazer aqui para que a gente possa meditar no Salmo 51. O Salmo 51, ele fala sobre a restauração da vida de Davi, porque Davi, ele confessou o seu pecado, Davi, ele suplicou a Deus, amados, por perdão, mas Davi, ele tinha perdido algo e ele clamou ao Senhor por isso. Ele pediu a Deus que devolvesse para ele. E aqui no Salmo 51, versículo 2, a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: devolve-me
a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito de obedecer. Então, Davi, meu amado, ele reconhece aqui que ele estava na presença de Deus, mas que ele perdeu essa comunhão, que ele perdeu esse momento ímpar, essa intimidade com o Senhor. E ele diz: Senhor, devolve-me, devolve a alegria que eu desfrutei na tua presença. Porque Davi, ele sentia que ele tinha perdido naquele momento essa alegria que ele tinha desfrutado, na presença do Senhor. Algo de aquele prazer de estar, amados, servindo a Deus, de estar fazendo a vontade do Senhor. E Davi diz: sustenta-me, ó Deus, com o espírito de obedecer. Então, sustenta-me, ó Deus, me dá força para que faça a tua vontade, para que faça o teu querer. Então, Davi, amados, ele traz uma reflexão para o que ele perdeu da presença do Senhor. Mas ele estava aqui clamando, ele estava aqui querendo ser restaurado. Ele estava pedindo a Deus que restituísse nele o que ele havia perdido, a alegria. E Davi, querido, estava pedindo isso ao Senhor, não somente por proveito próprio ou benefício próprio, mas porque Davi, ele sentia a urgência de ser renovado na presença de Deus, para que ele cumprisse o que Deus tinha na sua vida. E quando Davi fala também assim, olha, gente, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz: Senhor, eu preciso ser renovado. Senhor, eu preciso que o Senhor renove o meu espírito para que ele tenha força de fazer o que é reto, de fazer a tua vontade e de fazer o teu querer. Ele disse: cria-me. Davi queria que o Senhor tornasse a dar o que ele tinha perdido, o que ele tinha desfrutado na presença do Pai, amada igreja. Então, nesta noite, queridos, neste momento, o que foi que perdeu? O que foi que perdeu? Devido aos embates da vida, devido às escolhas, devido, amados, a não perceber o perigo da distância da presença de Deus, amados. Então, o que foi que perdeu? O desejo de servir o reino de Deus, a obra, de usar seus talentos, amada igreja, que o Senhor te deu, seu tempo, a sua intimidade, o seu primeiro amor. Então, o que foi que você perdeu? Davi, ele disse: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Davi tinha perdido a alegria de servir no reino. E ele estava clamando a Deus para ser restaurado, restituído, o Senhor dar de volta o que ele tinha perdido, amado. E, amada igreja, a restituição do Senhor, a restauração do Senhor, ela é como uma chuva, que ela vem em nossas vidas depois de um período longo, que parece interminável de estiagem. E Davi, ele estava com esse sentimento, porque o que ele tinha cometido, ele sentiu que ele se afastou de Deus e ali estava causando nele uma tristeza na alma. Então, o que perdeu? O Senhor é um Deus que restitui. O Senhor, meu amado, é um Deus que devolve, que restabelece no estado anterior, no estado de filho dependente.
porque o Senhor te chama como uma árvore, amados, que venha dar frutos e muitos frutos. O segundo tópico, amado, nós vamos meditar em cima da parte B do versículo de Zacarias 12, 9, 12, desculpa. Ó presos de esperança. Nós vamos meditar assim como a viúva de Serepta. Amados, o povo de Israel, eles tinham a esperança de retornar ao seu lugar, ao lugar que eles tinham perdido. Eles tinham a esperança, amado, de recomeçar tudo de novo com Deus. E hoje, ó presos de esperança, assim como a viúva de Serepta, nós sabemos que a viúva de Serepta, quando a palavra ela já nos dá o contexto de viúva, na época aqui, né, nesse período, nessa cultura, nessa sociedade, nós já subentendemos, já compreendemos as dificuldades que essa viúva encontrava, passava, né, na sua vida. E olha só, amado. Então, eu imagino que essa viúva, ela tinha uma vida ajustada. Mas depois ela veio as perdas, né? Ela ficou viúva e existiu as perdas. Mas hoje nós iremos meditar naquilo que Deus trouxe naquele momento para a vida daquela viúva. A provisão da vida dela. E essa provisão da vida da viúva de Serepta, amados, ela veio uma restituição compartilhada. Porque essa viúva, ela estava ali numa situação bem difícil. E nós temos também o profeta Elias. Que o profeta Elias, ele estava lá no riacho de Queribe, estava lá bebendo da água do riacho, sendo sustentado pelos corvos. Mas o que foi que aconteceu? Poucos dias, a água daquele riacho secou e o Senhor mandou Elias levantar dali e procurasse uma viúva em Sidom. Olha só, gente, que ela ia sustentar Elias. Então, Elias, ele precisava ser sustentado. A viúva, ela também precisava, ela estava necessitando da provisão. Olha o mistério da restituição. E assim, Elias foi até aquela viúva. Quando chegou até ela, aquela mulher estava já pegando gravetos para preparar o que ela tinha em casa. Um pouco de azeite e um bocado de farinha na panela. E aquela mulher já ia preparar, ia levar aqueles gravetos, ia preparar para que ela comesse, e diz a palavra, e depois morresse com seu filho. E Elias, que veio, né, para ser sustentado, e Elias era o poder de Deus ali na vida daquela mulher para a restituição. Elias chegou até ela, pediu água, em seguida pediu um bolo de pão, e a mulher disse que o que ela tinha era só um bocado de farinha e um pouco de azeite, que ela ia fazer, preparar, ia comer com seu filho e morreu. E olha só, gente, o que foi que em 1 Reis, que é onde está a história da viúva de Serepta, né? A passagem 17, 13, a palavra do Senhor diz assim: E Elias disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faz assim primeiro para mim um bolo pequeno e traga-no para fora. Depois farás para ti e para teu filho. E aqui, amados, é onde estava o mistério da
restituição, pela obediência à palavra proposta, pela obediência à palavra proposta do seu profeta, do profeta que estava ali, aquele homem que era o poder de Deus na vida daquela viúva. Esse é o mistério, amados. É o mistério da restituição compartilhada. E quando aquela mulher, obedeceu àquela palavra proposta, houve restituição naquela casa. Houve restituição na provisão da vida daquela mulher naquele momento. Olha como Deus é um Deus amado que restabelece no estado anterior. Porque eu creio que aquela mulher, ela tinha uma vida ajustada. Quando ela se passou na condição de viúva, amados, houve muitas percas. E a palavra do Senhor, ela nos diz aqui, em 1 Reis 17:14, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Olha, queridos, houve restituição naquela casa. Deus operou na necessidade daquela mulher. Houve provisão naquela casa. E o Senhor disse mais que não se acabará, não faltará, até o dia, querido, que o Senhor enviar a chuva. O Senhor disse que sustentaria aquela mulher até o dia que fosse necessário. Querido, pela obediência à palavra, a palavra proposta do profeta, Deus restituiu na vida daquela mulher. E eu chamo essa restituição de restituição compartilhada, por causa da sua obediência à palavra do profeta. Profeta que era o poder de Deus ali na vida daquela mulher naquele momento. Então, amada igreja, Deus é Deus de mistério. Deus é Deus que tem propósitos e muitas vezes desconhecemos, não entendemos, amada igreja. Mas Deus tem propósitos em tudo na vida do seu filho, na vida da sua igreja. Porque Deus é um Deus que nos chama, ó presos de esperança. Eu te dou de novo o recomeço. Eu te restituo aquilo que foi perdido. E o terceiro tópico, amada igreja, nós vamos aqui meditar no versículo, a parte C de Zacarias 9:12. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. E nós vemos quando Jó orava. Amados, a palavra de Deus, ela nos mostra a situação de Jó, como foi difícil, e nós sabemos que foi o Senhor que permitiu Jó passar por tudo aquilo, porque ele era um homem reto, sincero, e se desviava do mal e era temente a Deus, amada igreja. Então, olha só, quando Deus pede a Jó para orar para os seus amigos que indagavam com Jó, não é verdade? Mas que falavam de Deus, o que não era reto, o que não era verdadeiro. E por isso o Senhor se irou, amada igreja. E para que a ira de Deus não permanecesse na vida dos amigos de Jó, o Senhor orientou que eles levassem, e oferecessem holocausto e que Jó orasse por eles. Você entende o mistério de Deus aqui, quando Jó orava pelos seus amigos? A palavra do Senhor diz assim, amada igreja: e o Senhor virou
o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto antes possuía. Deus acrescentou. Deus deu a porção dobrada, amados. A igreja entende o que é essa porção dobrada do Senhor, essa restituição em tudo, em porção dobrada. É a restituição, amados, do direito do primogênito. Olha só, é a restituição do pai para o filho, amada igreja. Olha que preciosidade, como Deus nos ama, porque essa porção dobrada, amados, era específica para o filho mais velho. Olha só, como Deus ama o seu povo, como o Senhor ama a sua igreja. Então, olha o mistério. Quando Jó orava pelos amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus restituiu a sorte de Jó, amados. Jó poderia questionar, dizer, Senhor, esses meus amigos me indagaram tanto, me te apresentaram de uma forma tão assustadora que eu poderia até ter saído da tua presença. Mas olha só, Jó orou, Jó amou seus amigos, Jó perdoou seus amigos, Jó olhou para seus amigos com um olhar de abençoar, com um olhar de cuidar deles e dizer, Senhor, tende misericórdia, das suas vidas. E o nosso Deus, com seu infinito amor, amado, perdoou e restituiu, amados, tudo em dobro. Porção dobrada, porção de filho primogênito. Você entende isso? Então o Senhor restitui, amados, quando nos colocamos para abençoar os outros. Não importa, queridos, o que seja ou o que passe, mas como nos disponibilizamos, amada igreja, o Senhor dá porção dobrada. Jó se disponibilizou na presença de Deus para orar pelos seus amigos, e o Senhor mudou o seu cativeiro. O Senhor mudou a sua sorte. O Senhor restituiu, amados, em dobro, porção dobrada, porção de filho, de pai para filho. Glória a Deus. Como o nosso Deus, Ele é bom, amada igreja. Como o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então, amada igreja, para haver restituição, precisamos voltar à fortaleza. Então, volta, igreja amada, para a fortaleza, volta para a segurança, volta para o esconderijo, volta para a habitação. Clama ao Senhor, volta a ter comunhão com o Senhor, volta a estar na presença do Senhor, amada igreja. O que você perdeu? O Senhor quer restituir em nossas vidas. O Senhor quer dar de volta, tornar a dar, porque nosso Deus é um Deus de amor e é um Deus de misericórdia. Para haver restituição, precisamos obedecer à palavra lançada. Aquela viúva, amados, obedeceu e houve uma restituição compartilhada. Para haver restituição, nós precisamos olhar como Jó olhou, quando Deus pediu a ele para orar pelos seus amigos. Amada igreja, que o Senhor possa estar abençoando vocês, possa estar restituindo aquilo que foi perdido pelos embates da vida, pelo caminhar. Que o Senhor te conduza todo o tempo e que o Senhor abra as portas do céu nessa noite com restituição que venha do seu trono. Restituição para a comunhão,
restituição para a provisão, para o que você precisa e restituição da porção dobrada como filho. Amém, igreja?